Vamos aprender a montar um cuboide? Esse daqui é o 3x3x4. Ele é um cuboide porque uma das dimensões dele tem valor diferente das outras. Então a gente tem 3x3x4. Esse daqui é um dos cuboides mais conhecidos e mais famosos, junto com o 2x2x3 e o 3x3x2. Esse cuboide também é conhecido como Double Domino, porque o 3x3x2 é conhecido como Domino, e esse daqui é como se fossem dois 3x3x2, um em cima do outro. Certo? Esse cuboide aqui apresenta pra gente o conceito de paridade em cuboides, uma coisa que a gente não via em cuboides menores, certo? Então é geralmente a primeira apresentação de paridades no mundo dos cuboides. Além disso, a resolução dele também é bem diferente dos outros cuboides, mas a gente consegue pegar muito do que a gente aprendeu em outros cuboides, como 3x3x2 e 2x2x3, e aplicar nesse cara aqui. Vamos fazer isso então? Vou embaralhar ele e aí a gente começa a resolução. Esse cuboide aqui, esqueci de falar, mas só gira em 180 graus aqui e incremento de 90 graus nesses eixos. Beleza? Não faz shape shifting também, como outros cuboides, justamente porque ele é um cuboide do tipo N vezes N vezes N mais O, sendo O um número ímpar. Beleza? Nesse caso 1, então é 3 vezes 3 vezes 3 mais 1, que é 4. Por isso ele não faz shape shifting. Geralmente cuboides dessa classificação não fazem, mas eu quero fazer um vídeo ainda explicando a classificação de cuboides. Beleza? Além disso, vocês conseguem ver que ele não tem o esquema de cores normal do 3x3. Então aqui é rosa, tem uns tons mais neon, porque com o esquema de cores normal é mais caro, que é de outra empresa, então eu acabei tendo esse quando eu comprei, alguns anos atrás. Beleza, primeira coisa que a gente quer fazer é cruz branca, parecido com 3x3, só que essas peças têm que alinhar, como se fossem os centros. Só que diferente de centros, eles podem mover. Então o que a gente faz? Geralmente aqui na camada de cima eu tento achar uma peça que tenha branco, por exemplo, branco e verde, alinho ela com um dos centros e coloco ela lá embaixo. Aqui a gente tem que conhecer bem nosso esquema de cores, porque eu poderia colocar essa peça azul aqui junto dessa verde. Só que a gente sabe que o esquema de cores tem verde e azul como opostos. Então é isso que a gente vai fazer. Senão o resto da nossa resolução não daria certo, porque os cantos ficariam em posições que eles não conseguem ficar, porque ficaria azul e verde aqui e eu não tenho um canto azul e verde. Beleza? Então o laranja está aqui, branco e laranja, eu consigo alinhar esses dois aqui. E o laranja ele sempre fica do lado esquerdo do azul. Então aqui. Agora, branco e rosa. Alinhei o branco e o rosa. Sei que fica no direito do azul, que é teoricamente o vermelho. E pronto, temos nossa cruz. O que a gente vai fazer agora é montar os cantos. Para montar os cantos, a gente tem que montar esses dois juntos, como se fosse o F2L. Para isso, a gente vai alinhar, então, esse branco, laranja e verde, a gente vai alinhar ele. Opa, quase, mas não bateu. Então, esse verde e laranja não está aqui na camada de cima. Ele está aqui, ó, por exemplo, ele está preso nesse slot, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode tirar ele, colocando qualquer outra coisa nesse lugar, depois eu alinho e coloco essa peça na posição certa. Então, por exemplo, eu posso colocar esse conjunto aqui, ó. E para mim não faz diferença, uma peça amarela não é o que eu estou procurando agora. Para eu colocar um canto, o que a gente faz é, eu já coloco ele em cima da posição que ele tem que estar, giro um dos lados, 180 graus, giro em cima, para o espaço que ele tem que entrar, já ficar aqui, ó, para eu conseguir girar 180 graus de volta. Volto isso e volto o branco lá para baixo. Beleza? Vai ficar mais fácil de entender agora, em que eu posso alinhar essa duplinha, vou entre o verde e o laranja, posso girar totalmente um lado, jogar isso daqui para o lado, esse cara aqui pode entrar aqui facilmente agora, jogo aqui de novo, volto ele para o branco já descer direto, e o branco desceu direto. Olha só como que a gente já tem um bloquinho aqui se formando, certo? Vamos passar para o próximo. Então aqui eu tenho laranja e azul. Tenho que procurar algum que alinhe. Opa, alinhou. Então a gente vai aqui. Agora eu vou falar usando anotação, em vez de falar só gesticulando. Então, segurando aqui pela frente, com esse cara aqui do lado, a gente vai fazer R. R2 tecnicamente, né? Mas é que não existe um R1 aqui. Então R2. Aí eu vou fazer U, R2, U', que é anti-horário, R2. Então esse algoritmo é basicamente isso. RU, R2, U', R.
R2, né? Sempre R2. Agora, ó, já veio um par até formado aqui para mim, verde e rosa. Vou posicionar o verde e rosa aqui em cima do verde e rosa. E aí, faço o algoritmo. R, U, linha, R. Pronto. Falta só esse slot. Laranja, rosa e azul. Alinhei. Vou mostrar agora como é que eu posso fazer do outro lado também, se vocês quiserem. L, U', L, U, L. Prontinho, temos as duas primeiras camadas feitas no 3x4. Agora, a gente vai fazer os cantos das duas últimas camadas, certo? Então a gente começa pelos cantos, igual no 3x3x2. Beleza? E aqui a gente vai usar exatamente o mesmo algoritmo, que é a permutação em T, que vocês devem conhecer do 3x3 convencional. Essa permutação aqui. Certo? Só que aplicada a cuboides, então o algoritmo vai ser totalmente diferente. Vamos fazer aqui, ó. E nela o interessante é que se você usa duas camadas para fazer os movimentos em U, nela você vai trocar essas duas peças e essas duas peças. Se você faz uma camada, você troca só essas peças aqui. Aqui no meu caso, eu preciso trocar essas duas, então eu vou ter que usar as duas camadas. Tá, aqui então a gente vai fazer o algoritmo que é R, U, só que double U, então esses dois U, R, U', R, F, U', F, U, F, e troquei as duas peças de posição, os dois meios aqui, esses wings que a gente chama, certo? E agora tem que ajeitar a camada de cima. Coloco as duas peças certas aqui no lado, igual na permutação em T. Vou fazer a mesma coisa, só que em vez de fazer o double, que é o UW, eu vou fazer só o U. Então, R, U', R, F, U', F, U, F, e pronto. A gente viu que isso acabou atrapalhando esses centros aqui, tá vendo? E esses conjuntos aqui. Então essa permutação em T, além dela permutar esses cantos, ela também troca esses cantos aqui. Para a gente resolver isso é muito fácil. A gente pega um aqui que está invertido. Então verde e rosa tem que parar aqui no verde e rosa. Laranja e azul tem que parar aqui no laranja e azul. E a gente vai fazer meio, sobe o meio, U2, volta o meio, U2. Prontinho. Agora a gente tem que ajeitar os meios das últimas camadas. Para isso a gente vai usar basicamente um algoritmo, que é R, U2, R, U2, R, U2. E o que ele faz? Ele troca essa peça com a peça que está atrás, certo? Então ele vai trocar essas duas com essas duas. Se eu faço só com U aqui, eu vou trocar essas duas, certo? Mas eu vou também trocar esses dois grupos. Então vamos começar fazendo essas da terceira camada e depois a gente vai para a quarta. Como eu troco essa e essa que está atrás, eu preciso fazer um setup para essa peça ficar aqui. Acho que se vocês já viram os outros vídeos, vocês devem estar bem familiarizados com a palavra setup, porque todo puzzle praticamente a gente tem que aprender um pouquinho de setup para conseguir resolver bem. Tem alguns que a gente precisa de muito setup, aliás, que vão vir mais para frente, como Master's Cube, FTO e outros. E aí, beleza. A gente tem que trocar essas duas peças, mas eu só consigo trocar elas em opostos assim. Eu posso rodar ela aqui para baixo, girar essa camada para ela ficar oposta a essa e voltar. Olha só como os dois são opostos agora, certo? E aqui eu posso fazer R, U2, R, U2, R, U2. E volto o meu setup. Meu setup, para eu voltar ele, esse canto branco tem que vir aqui para cima. Eu alinho as cores que estavam certas originalmente e volto tudo. Pronto? Agora a gente pode repetir a mesma coisa. Tem que trocar essas duas peças, então R, U2, R, U2, R, U2. Tem que trocar essas duas, R, U2, R, U2, R, U2. Por último, tem que trocar essas duas, certo? Aqui a gente vai cair no algoritmo da paridade, a gente vai precisar fazer ele. Então já vou ajeitar os meios, porque aí vai ficar só a paridade para a gente resolver, para vocês verem como é que é. Para a gente ajeitar esses meios aqui, a gente já viu como é. Então o verde e rosa tem que vir aqui. Então sobe o meio em cima das vezes.
desce o meio em cima das vezes. Prontinho. Sobra esses dois cantos, vamos fazer nosso setup. Pronto, eles estão opostos. R, U2, R, U2, R, U2. Volto nosso setup. E temos o cubo quase pronto. O que ficou faltando é o algoritmo da paridade. A gente vai fazer um vídeo mais teórico também explicando o que é a paridade, por que ela acontece. Mas agora vamos se atentar como resolver ela. Para cuboides, a gente tem um algoritmo chamado algoritmo da paridade nesse tipo de cuboide que a gente está trabalhando aqui, certo? E ele é o seguinte. O W, então, as duas camadas de cima, R, F. Uzinho, então o U pequeno é só a camada mais interna de cima, F, R. O W de novo, certo? Então vamos repetir. O W2, R, F, Uzinho 2, F, R, o W2. Esse é o nosso algoritmo de paridade e com isso você consegue facilmente resolver seu 3x3x4 e quase todos os cuboides que seguem esse estilo, certo? Então cuboides desse tipo vão ficar muito mais fáceis agora que você sabe esse algoritmo. Mas é claro que ainda vão ter outros desafios e outras dificuldades que você vai ter com esses mesmos cuboides.